Pronto. Anotem aí o tópico, que eu só vou tirar essa blusa do frio, que eu vou ficar só perto de baixo. Blusa preta, só com uma janela aberta. Ele vê que você abriu a Pegue seu caderno, pegue suas armas, suas paradas lá. Quem são aqueles alunos da minha sala? Primeiro MIP? Eles. Podemos? Yes, senhor. Podemos? Sim, sim, sim. Você quer ficar na frente? Tá bom aí. Sim, aí essa máscara embaixo, o óculos, né? É ruim. Você quer uma máscara dessa? Tem uma outra máscara. É não? Porque às vezes você tem que prender ou passar uma fita aqui assim. Já? Paola. Não. Tá falando? Bora, Noah, vamos? Já? Podemos? Caramba, você começou hoje o caderno? Trocou. Eu falo, gente, passou um ano inteiro, tipo, mês de agosto, lá pro dia 10, dia 11. Pronto, pô. Vamos nessa, então. Chegou até Ó, o seu companheiro chegou. Oi, César, bom dia. Eu estava esperando você para apresentar o trabalho. O Gustavo falou que queria você para apresentar. Aí eu marquei uma roupa. Daqui a pouco eu te chamo aí para você apresentar. Fica aí, não sai da reunião não. Ó, né? A herança aí colonial do Brasil que tem relação com a industrialização e com a política econômica, com a economia do país durante aí, né, todos esses anos, seja Brasil colônia ou lá no século XVI, começou aí, aqui no nosso país, uma exploração dos europeus quanto à questão de recursos, como especiarias aí, cravo da Índia, noz moscada, e os metais preciosos, como o ouro e a prata. E aí é aquilo que talvez na aula de história, talvez vocês já tenham visto, que as navegações, eles saíam em busca de riquezas de outros países, e aí eles dominavam esse país, então foi o que aconteceu aqui com o Brasil, e com outros países na África, na Ásia. Essa herança colonial, até hoje a gente tem costumes, práticas, tá? Idioma, né? Se a gente pensar, e até a resistência do português diante de uma América toda que fala espanhol. Esse período foi conhecido como a expansão marítimo-comercial, por isso que eu até comentei da aula de história, porque eu acho que vocês, ou se não viram, ainda verão, que a gente teve as grandes navegações. Lembra disso ou não? Ninguém lembra? Pelo menos uma pessoa, Estevão, né? Nesse processo, até se a gente olhar a primeira era industrial do Brasil, que o Brasil ele dependia de Portugal e mandava as coisas para Portugal. Então, as grandes riquezas aí, a maior parte do que a gente tinha aqui no país, tinha como destino a metrópole, que era lá, né, em Portugal, o mercado externo. E aí aqui no nosso país, eles foram formando arquipélagos econômicos. Já ouviram falar sobre isso? Não? O que é um arquipélago? Fernando de Noronha? Pode ser? Isso. E aí aqui no Brasil, não sei se está aqui nessa sequência, não, mas deve estar mais para frente o mapa. Se você pensar no mapa do país, eles dividiram bem espaçados, assim, como se fossem mini-ilhas. Porque essas mini-ilhas, elas eram, em cada uma delas, uma atividade econômica diferente. Dá para entender? O Brasil, né, que é seu território grandão, eles não conseguiram, não ficaram próximas dessas ilhas, elas ficaram espaçadas, e aí havia exploração em cada uma dessas áreas, como se fossem realmente aí ilhas dentro do nosso território.
porque em cada uma delas tinha exploração de uma atividade diferente, tá? Essa foi uma herança colonial que refletiu no desenvolvimento de cidades. A região Nordeste, nessa época, até a gente tinha em Salvador, né? Salvador foi a capital, a exploração da região, porque a riqueza que era baseada em plantação, cana-de-açúcar e riquezas aí da terra, tá? Aí quando, né, nós chegamos século XVII, houve uma mudança, tá? Nessa sequência vai estar o século XVII, que o Brasil teve exploração, o século XVIII e o século XIX. Ó, o mapa está aqui. Calma aí, antes de eu falar disso. O povo que está em casa, segura aí, que eu vou só duplicar esse mapa para ficar maior. Duplicar. Viu, quando eu estou em casa é muito mais fácil de eu fazer isso. Enquanto eu falo, eu já pego e já duplico. Quando eu estou com vocês, eu tenho que parar aqui a bagaça para vocês verem. Ó, nós tínhamos, o pessoal que está aí está ouvindo, né? Aqui acima, exploração do chamado Drogas do Sertão, tá? Recursos que, ó, tá ligado aqui ao rosinha da Amazônia, exploração da Amazônia, no todo. Mineração, então áreas aqui, ó, Goiás, áreas de Minas, pouco aqui do Nordeste. Tínhamos também a pecuária, área do Sul, área do Centro-Oeste, até hoje a gente tem isso, tá? Cana-de-açúcar, áreas aqui mais próximas ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, Campos do Goytacazes também, que é lá no litoral norte do Rio, e o tabaco, que são essas bolinhas vermelhas. Então, formaram-se ilhas dependendo da atividade econômica e a exploração que nós tínhamos no país. Tá? Nessa época, entre aí o século XVI e XVII, a cana-de-açúcar exerceu a principal exploração econômica do país. E tem um detalhe, que até mais para frente também não coloquei, mas conforme o mercado internacional ele ia demandando outras coisas, aqui no país parava de explorar aquela cultura. Então, por isso que tivemos as fases. Estava na cana-de-açúcar. O mercado internacional começou a demandar por minério. Então, houve ali, no segundo momento, exploração do minério, que trouxe desenvolvimento para essas cidades, para essa região. Então, região de Minas, lá, que foi bastante explorada, tá? E aí, ó, tá até aqui embaixo. A perda que acontecia isso no mercado internacional, aí mudava de novo. Então, o Brasil, cana-de-açúcar, exploração de minério, que foi o café. Também na aula de história já era isso. Estou pensando, não sei. O café começou através da exploração no Vale do Paraíba, que é onde fica ali Campos do Jordão, Taubaté, São José dos Campos, até falei do Tecnopolo lá, na divisa ali com o Rio, indo para o Rio de Janeiro, também tem a parte do Vale do Paraíba fluminense. E aí, a partir daqui, a gente teve uma mudança que, antes, a exploração que ficava mais no Nordeste, o principal centro econômico. Quando foi para a mineração, que já foi indo para Minas, descendo aqui para o Sudeste, a gente já mudou de vez a parte econômica do país aqui na nossa região Sudeste. Por isso, né, que eu falei que o reflexo daquela época até hoje a gente tem, porque está concentrado aqui, tá? Tem várias indústrias que nessa onda, né, do Sudeste, do potencial, elas começaram a migrar para outras regiões, até buscando facilidades e buscando também o desenvolvimento daquela outra região. A automobilística tem muitas indo para o Nordeste e saindo daqui por conta disso, tá? E aí a gente teve no estado de São Paulo que os italianos, né, viram a terra aqui, ó, terra roxa, que eles chamavam lá pelo sotaque deles, não era, mas era um nome em italiano que eles acabavam chamando a nossa terra, e aí ali era favorável ao plantio do café. Por quê? O café não era nativo daqui. Eles trouxeram café para poder vir para o Brasil, tinha
comercial agrícola. E aí, nessa que trouxeram o café para cá, foram tentando e não conseguiu. Quando conseguiu, foi nessa região, né, do Paraíba lá, e depois começou a expandir, e aí o estado como um todo, e a partir daqui, o Porto de Santos, ele passou a ser uma grande referência como o principal porto do país, tá? Porque o Porto de Santos, até então, a gente recebia vários imigrantes, mas com o ciclo do café, ele ganhou maior importância porque a produção, né, o que você produzia lá plantado de café, ele ia escoando por Santos, até pela facilidade, né, da proximidade das cidades do interior. Então, ferrovias foram criadas, estradas, caminhos para que esse café fosse, tá? E aí, ó, o café também, ele foi se expandindo mais aí dentro do país, além do estado. Aqui tudo bem, vocês entendem, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ó, indo até para o Espírito Santo aqui. Tranquilo? De boa, Estevam? Você que está o tempo inteiro no celular, tudo bem? Deus está vendo e eu também. Preocupação com o quê? Com a Covid? Tá doente? Ficar doente, vai embora? Porque eu já falei na porta que eu estava com dor de garganta e eles deixaram eu entrar. Vocês que estão aí, ainda bem que vocês não estão perto. Né? Isso aqui a gente tinha comentado que aí o Sudeste virou o centro econômico do país e não houve, né, a integração econômica. Esse é um grande problema pela extensão territorial do país e pela política econômica que se muda a cada governo, tá? Então você tem um governo que ele pensa de uma forma, aí você tem outro que ele vai buscar investir aquilo que o outro não fazia, mas ele para o que começou. E aí formam-se os elefantes brancos, né? O que é elefante branco? Nossa, ninguém tem nenhuma. Eu conheço, parece um amigo oculto. É oculto porque a obra não acontece, mas o dinheiro é gasto. O elefante branco é quando você tem o gasto lá, o planejamento da obra, e a obra não acontece. É oculto porque estava lá no papel, mas não. Às vezes estava um viaduto assim, e aquela rodovia. E o viaduto é só uma parte, tipo, cadê o resto, né? Mais fácil o povo descer de coisa lá de rapel. Não rola muito. Além dessa exploração do café, nós tínhamos também produtos secundários, tá, no país, que também continuavam como ilhas. E até hoje, se nós pararmos para pensar, o país ele tem, dentro da sua divisão, as áreas que são de exploração de cultura diferente. Quando eu falo cultura, você pega o centro-oeste ali, você tem a soja, você tem a agropecuária. Aí você pega o sul, ele tem lá frutas, tem também a parte de soja, a parte de gado. Cada região a gente tem essa variação de culturas, mas aqui o grande ponto era que o café era o carro-chefe assim, da economia. E os outros itens que eram aí plantados, cultivados, eles davam uma base, até porque o que aconteceu em 1929 foi o quê? Muito bem. E aí, em 29, o café teve, né, uma bolsa lá, só queda e pessoas se mataram, grandes riquezas foram perdidas e houve aí a queimada do café mesmo. E aí mudou de novo o panorama que nós tínhamos por conta dessa operação do café. Tem um vídeo, esse histórico econômico. Deixa eu sentar aqui só para conectar, porque ele não tica nesse diálogo. O povo que está aí, eu vou deixar no chat, mas acompanha comigo, porque eu vou botar para vocês. Estão lá igual na aula? Pergunta. Nossa, ainda bem que o primeiro mil pergunta. Aqui eu não sei, eu olho assim. Menino no celular. A outra menino está dormindo. O outro está esperando o César chegar. O outro está triste que o Palmeiras não tem mundial e perdeu para o São Paulo. O Palmeiras perdeu para o São Paulo? Por isso que o menino do Palmeiras entrou e saiu da reunião. Ele sabia que eu ia falar isso. Ó, atenção aí em casa. Será que vai ficar muito alto? Você não tá saindo ali?
Pra quem não me conhece, eu sou o Roberto. Eu sou o gestor do canal Revisão desde o começo de 2016. Eu sou economista formado pela USP. A gente vai falar um pouco do que eu aprendi na faculdade. Em 2016, a gente fez o vídeo A Breve História da Economia Brasileira em 3 minutos, para o concurso do Big Talentos que Educam. Nós tínhamos que falar de história e tecnologia em apenas 3 minutos. Optamos por falar das técnicas produtivas ao longo da história do Brasil que fundamentaram os ciclos econômicos brasileiros. Com isso, a gente enxutou basicamente todo o conteúdo de formação econômica e social do Brasil que se aprende em uma faculdade de economia em só 3 minutos. Ou seja, o vídeo ficou muito, mas muito rápido. Mal a gente era capaz de entender o que estava acontecendo. Como muita gente pediu a versão estendida do vídeo, inclusive o Slow, nós resgatamos a versão original do roteiro, que era mais longa, aprofundamos alguns pontos e fizemos uma nova versão em que a gente conta a breve história da economia brasileira, mas agora com calma, sem muita pressa. Como vimos na nossa série de formação do Brasil, canhões, caravelas, bússolas e astrolábios foram os principais instrumentos que tornaram possíveis as grandes navegações do século XV. E essas navegações permitiram o chamado descobrimento das Américas. Afinal, foi nesse contexto que Portugal, em 1500, tomou posse das terras que futuramente seriam conhecidas como Brasil. Lá no começo, as atividades portuguesas na então chamada Terra de Vera Cruz se resumiam a escambos com a população indígena local. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou. O primeiro ciclo é conhecido como o ciclo econômico do pau-brasil e é associado ao período que vai entre 1500 e 1532. O pau-brasil era uma árvore especial que os nativos eram instruídos a extrair em troca de objetos de metal como panelas, facas, espelhos e por aí vai. Em posse da madeira, os portugueses a vendiam por uma boa grana em Flandres, lá nos Países Baixos. Os holandeses, por sua vez, processavam a madeira para obter uma tintura avermelhada utilizada para tingir tecidos ingleses. E isso gerava uma belíssima grana. Vejam que globalização não é uma coisa nova, é um processo iniciado há muito tempo. Mas esse tipo de atividade não durou muito tempo, pois logo no ano de 1532, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ao Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza. E aí, meus amigos e minhas amigas, começa um novo ciclo. O ciclo econômico do açúcar, que durou de 1532 a 1750. Cultivada com a mão de obra escrava traficada da África, em pouco tempo a cana dominou o Nordeste e se tornou a principal atividade econômica da colônia. O que era uma relação econômica retroalimentada, como explicamos no vídeo O Tráfico Negreiro. Adotada como estratégia para proteger o Novo Mundo das invasões de outras nações, a cana era cultivada como monocultura em grandes propriedades rurais. Enfim, sua produção era voltada para o mercado externo. Essa é a época das capitanias hereditárias e das Seis Marias. E, juntos, tiveram impacto profundo na organização social e na forma de empreender no Brasil. O engenho era um complexo industrial especializado na transformação de cana-de-açúcar em melaço e aguardente. Eles eram movidos à água ou à força motriz de bois. Pode não parecer hoje, mas sua construção era um empreendimento complexo e caro. Por causa disso, sua implementação em território brasileiro foi feita em parceria com os holandeses, sendo que os engenhos não tinham permissão para realizar integralmente o processo de refinamento do açúcar. A finalização do produto e o transporte era tarefa reservada aos holandeses. Sim, os mesmos holandeses do pau-brasil. Coincidência? Não. Essa atividade de trading agrícola, por sinal, é uma atividade muito rentável até hoje e deu origem a grupos muito grandes como Monsanto, Cargill, Luiz Dreyfus, Nestlé, Sumitomo. Mas, voltando à nossa história, com o crescimento da colônia, o interior foi sendo ocupado. Este período também foi marcado pelas expedições bandeirantes. Assim, foram descobertas as regiões ricas em minérios como ouro, prata, ferro e diamantes. E assim começou o ciclo econômico do ouro e diamante, que foi de 1700 a 1810.
Nessa época foram desenvolvidas as regiões das Minas Gerais e da Baixada Santista. Mais uma vez, a atividade era extrativista, baseada na mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. O produto mudava, mas a relação de trabalho e a forma de ver o espaço era a mesma. Bom, a mineração não foi uma atividade que durou muito tempo. Seu período mais ativo foi entre 1709 e 1789, mas foi muito intensa e deixou um legado muito importante. Além de deslocar o centro econômico para a região sudeste, as atividades de prospecção, produção de metais e até mesmo um esboço de metalurgia foram cruciais para o começo da industrialização brasileira. Notem que foi bem nessa época que a capital mudou de Salvador para Rio de Janeiro, em 1763. E, já que falamos de industrialização, podemos entrar no ciclo econômico que mais contribuiu para a urbanização e desenvolvimento industrial brasileiro, o ciclo econômico do café, associado ao período entre 1750 e 1930. As primeiras mudas de café chegaram no Brasil na segunda metade do século XVIII, no norte do país. A cultura do café começou a ganhar força na Baixada Fluminense, se expandindo pelo Vale do Paraíba. Nós temos um vídeo falando especificamente sobre a história do café. Vocês podem assisti-lo clicando no izinho que aparece no canto superior direito da tela, ou no link que vamos deixar na descrição desse vídeo. No começo, não era adotada a técnica de curvas de nível, o que causava a lavagem do solo. Por conta disso, o cultivo foi se deslocando gradativamente para o oeste paulista, onde encontrou o solo fértil e plano, a terra roxa, que é vermelha, mas pegou esse nome porque os imigrantes italianos a chamavam de terra rossa. Isso permitiu que a produção ganhasse escala e produtividade. Falamos de imigrantes italianos. Iniciada também com mão de obra escrava, a cultura do café passou a adotar mão de obra imigrante após a proibição do tráfico negreiro. E entre os imigrantes, os italianos foram predominantes no Sudeste. Também temos um vídeo falando sobre isso. Essa foi bem a época da primeira e da segunda revolução industrial. Máquinas a vapor, produção em larga escala, indústrias, jornadas de trabalho brutais. O café acabou entrando nessa história como uma espécie de combustível humano. Aliás, é assim até hoje, não? Bom, pelo menos é aqui no Revisão. A acumulação de capital decorrente da produção do café financiou a formação de grandes centros urbanos, bancos, ferrovias, portos e até mesmo pequenas indústrias. Olha só, por ser um ciclo longo e coincidente com um período de grandes transformações sociais no mundo todo por conta das revoluções industriais, o ciclo econômico do café se inicia em um Brasil ainda colônia, passa pelo reinado, pelo império e culmina em uma república independente, moderna, urbana e com fortes pressões de novas parcelas da sociedade. Além da aristocracia, temos burguesia. A mão de obra escrava dá lugar à mão de obra assalariada, consumidora e a uma nova camada de profissionais liberais. O que o café foi para o Sudeste, a borracha foi para o Norte. E aí entramos no ciclo da borracha, ou o primeiro ciclo econômico da borracha, que durou de 1866 a 1913. Com a invenção das máquinas, principalmente do carro, surgiu também a demanda por borracha. Sorte que meio século antes, um estadunidense chamado Charles Goodyear havia descoberto o processo de vulcanização do látex, que produz a borracha. Sim, é o cara do pneu mesmo. Enfim, o látex é um líquido extraído das seringueiras e a floresta amazônica está cheia de seringueira. Por causa dessa atividade, floresceram cidades como Manaus e Belém, que passaram a esbanjar as melhores infraestruturas urbanas do país. Saneamento, energia elétrica, bondes, teatros. Porém, tudo isso deu uma melada após o desenvolvimento de fazendas de seringais plantadas pelos ingleses no Ceilão, na África e principalmente na Malásia. Como aquelas fazendas eram muito mais eficientes do que a extração quase que artesanal nacional, os preços deles eram muito mais competitivos. O resultado foi que o motor da economia nortista minguou e cidades inteiras foram abandonadas na região. Um tempo se passou, teve a crise de 29, o nacional desenvolvimentismo, milagre econômico. Sim, tem várias coisas para falarmos aqui. Por sinal, se você tiver interesse em algum tema específico, comenta aqui que a gente bola algo legal. Mas o que importa agora é que o tempo passou e entramos a partir de 1970 num novo ciclo econômico, o ciclo econômico da soja, que perdura até hoje.
Apesar de ter este nome, ele traz muito mais do que apenas soja. É a agroindústria de produtos como soja, laranja, porco, boi, frango. É certo que algumas coisas continuam parecidas com aquela economia extrativista do passado. Rola aquele lance de monocultura em latifúndios, assim como o ciclo da cana. É voltado para o mercado externo, assim como o ouro. A mão de obra é mal paga, assim como no café e na borracha. Mas agora a agricultura é responsável pelo desenvolvimento de um gigantesco parque fabril de produção de insumos e derivados, com alta mecanização do processo e tecnologia. Estamos falando de coisas como o desenvolvimento de espécies, a biotecnologia, que demanda grandes centros de pesquisa, públicos como o da Embrapa ou de empresas privadas. De um lado, temos uma indústria de máquinas extremamente complexa para plantar, regar e colher produtos agrícolas variados. E do outro, toda uma cadeia produtiva para processar a matéria-prima, transformando em uma ampla variedade de produtos para todos os gostos, brasileiros e não brasileiros. Mas esse mundo moderno da agroindústria e tudo aquilo que veio depois dela, como a discussão sobre sustentabilidade, a agrofloresta e o resgate da importância do alimento orgânico, tudo isso é assunto para muitos outros vídeos e debates. Espero que vocês tenham gostado. Bem, eu vou deixar o link aí, ô turma. Não sei se eu já deixei, calma aí. E aí a gente já fala do vídeo aqui. Aí, deixa eu acender a luz de volta aqui que eu vou trocar a tela. Muito do que já falou aqui a gente tinha comentado, deixa eu acender a luz de volta. E o Brasil, todo esse ciclo, toda essa construção que nós tivemos, ele ainda passa por transformações, tá? Assim como a indústria do agro, que ela vem, a gente tem lá, por exemplo, a Embrapa. Quem ouviu falar da Embrapa? Viu? A Embrapa é a indústria brasileira de pesquisa aí voltada para o agro, que ela busca até trazer um novo viés para a exploração da atividade agrícola. Então, com tecnologia, experimento, um ponto que é até interessante quando a gente pensa no que o Brasil tem hoje, que ele falou até do orgânico, é que a Embrapa ela desenvolve como se fossem insetos que eles combatem as pragas que destroem a nossa produção agrícola. Então, ao invés de usar agrotóxicos, apesar do governo ter liberado alguns agrotóxicos aí que foi, não sei se saiu no jornal, mas tem um mês, eu acho, vários produtos que eram proibidos, eles foram autorizados, e esses produtos que foram autorizados vai para a terra, e aí você pode comprar na terra, e depois quem é que come? E aí também nós podemos correr risco. Aí fala, eu não como nada que tem doença. Aqui, o espaço econômico, que já tinha comentado antes, ele tem o ciclo completo aqui, tá nesse mapa de exploração, onde a gente tem a borracha, como eu tinha mostrado, a pecuária, áreas do sul, aqui no centro-oeste, um pouco aqui na região de Minas, cana-de-açúcar, ainda temos aqui um pouco no Nordeste, o café, ainda pelo centro de São Paulo, tá? Ele até falou de um esquema lá que usava, vocês já viram isso, que é o terraceamento? Ele mostrou uma foto que ele falou do café, que era assim, aqui tinha nível, aqui tinha outro nível, aqui tinha outro nível. Uma escadinha. Isso, tipo uma escadinha. Se você pegar de ônibus, não sei exatamente onde, mas para questão, para lugar assim, mais interior, em fazenda, se você passar assim, vai ter. Tem. Esse terraceamento são as escalinhas, geralmente isso até quando aparece na China também tem para plantação do... Oi, Raíssa, como você está aí? Eu te vendo. Na China, a plantação plantação de arroz, por exemplo.
qual é o problema quando eles fazem essa exploração? Pensa assim, ó, você tem milhões de habitantes, bilhões, né, na China. Pelo que eles tinham falado até ontem, 2 bilhões, 2,1 bilhões de habitantes na China. Aumentou, estava 1,7 bilhão e ele foi para 2. Como tem muita gente e o espaço não é tão disponível, assim como no Japão, na Malásia, lá, eles fazem em nível. Gente, eu vou ter que fechar o microfone dela também. Ô, Raíssa, eu vou fechar seu microfone porque eu já fechei sua câmera. E aí, nessa, é para usar melhor o solo, porque se você faz o plantio e a água vai levando tudo, você começa a contribuir para a erosão e para problemas do solo. Então, a nossa atividade econômica, né, baseada nessa da agropecuária, ela também exige cuidado. Outro ciclo aí é o do algodão, outra atividade aí exploratória, aqui no Nordeste, mais aqui no Norte também a gente tem, tá? A mineração, que ainda acontece em algumas áreas, esses que estão amarelinhos, e o fumo, lembra lá que tinha as bolinhas vermelhas no tabaco, naquele primeiro mapa lá que eu mostrei? Ó, região do Sul, região Nordeste, e um pouquinho aqui no Centro-Oeste, nós também temos. Pergunta, ninguém fala nada, que agora é atividade, eu não faço nada de atividade, né, Karine? Pergunta? Você aí do fundão, pergunta? Certeza? Tá bem. Não sei se ela ressurgiu. Ô, Raíssa, eu vou habilitar seu microfone, mas você estava bugada aí com câmera, com microfone aberto, barulho aparecendo você, fio, sei lá. Ó, o que vocês vão fazer? Aí aqui vocês já vão começar a se organizar, porque como vocês sempre vão estar juntos, na outra semana vai ter o rodízio. Então, você que faz com o César, que não acorda, que não precisa apresentar, porque o César não acorda, ema, você vai fazer com alguém que está aqui. E até sugiro, ó, faça com o seu companheiro ali do fundo, com ele que está aqui na frente, tá? São 8 temas que vocês vão trabalhar. Hoje vocês vão já começar aí a se organizar. Dia 18, eu vou trazer uma atividade com texto para semana que vem, dia 18, mas aí vocês vão ter que postar lá no Teams e no dia 25 vai apresentar. Então, hoje é 11, semana que vem 18 e na outra é 25, certo? E aí, semanas seguidas. Aproveita agora, Estevam, que você está na escola, já forma um grupo aí para você fazer. Pode ser com vocês? Já pode o quê? Calma que eu vou falar qual é o tema, né? Eu vai falar de todos. Se você quiser falar de todos também, monstro, né? Ó, vocês vão abordar aí as características, e dependendo do tema, né? O que foi ou como funcionou aí, essa classificação, esse nome que foi dado. Por exemplo, o que foi a industrialização e a integração nacional do Brasil? Diante desse cenário de economia do país e da indústria, tá? Lembrando que a gente está falando disso lá desde julho. Houve uma classificação no país que eles chamavam de 4 Brasis. Ó, fazer aqui, sabe? Tá livre, né? 4 Brasis. O que era 4 Brasis? Era a região amazônica, check. Região Nordeste, região Centro-Oeste e a região concentrada. Você tem a região concentrada? É pensar em música do punk, eu já estou pensando, estou processando. Então tem uma coisinha assim. Parece o Tim lá no Zumira rodando assim, lá. A região concentrada vai da região sudeste à região sul, porque ali concentrava a maior riqueza. Os 4 Brasis, cada um é um tópico, tá? É um assunto. A importância da cana-de-açúcar para o Brasil, a importância do café para o Brasil, e aí, apesar de vocês terem até feito um mapa para a gente ter visto, a industrialização atual aqui no país. Certo? Perguntas? Pode ser gravado? Pode, está na próxima tela. Já sei que você faz isso. Pode ser ao vivo? Pode também, se você acordar igual o César. Pode, César. Pode ser podcast? Pode. Você pode entrar no Anchor, anchor.fm. Anchor tem um H lá. Você entra lá, você pega seu áudio, coloca e o seu áudio fica disponível online. Chegar na hora de apresentar, você só posta o link, né, lá no NSA, no Teams, e aí fica mais fácil do que tem que ficar te marcando 10 arrobas para você ressurgir no Teams e você às vezes não aparece por problema da internet, não porque você estava dormindo. Tempo de apresentação em grupo, de 5 a 8 minutos, e aí o grupo com 5 pessoas.
Postar no Teams, né, óbvio, com o nome aí dos componentes, tá? Porque depois... dúvidas, perguntas? Quer que eu volte aos temas para a gente sortear? O povo que está em casa, deixa eu ver aí. Ninguém fala nada. Vocês estão bem? Claro que eu mando. Ah, isso é tudo bem, faz parte. Ah, aí você colocou erros técnicos, gente. Espera aí. Vou colocar o print aqui dos temas e aí vocês me falem os nomes, senão eu mesmo escolho uma pessoa que vai ser responsável pelo grupo. É mais legal quando eu faço assim, porque aí tipo eu pego duas pessoas que seriam do mesmo grupo e elas vão ficar separadinhas, tipo irmãs siamesas. A Vitória e a Maria. Esqueci seu nome. Heloísa, ela eu lembrei, mas você. Beleza? Já coloquei o print e marquei lá uma roupa lá, você vai receber. E esse aqui também está em arquivos, esse material. Está em arquivos do Teams. Turma, a turma do terceiro foi, achei, mais incrível de todas as turmas que eu já dei aula. Que é assim, eu não vou lembrar, mas a Alanis colocou que ela queria o tema 1. A Nicole queria o tema 5. O João? Acho que é o João lá que tem a fotinha do Batman. Ele queria o tema 3, aí não conflitou ninguém com ninguém, porque conforme os temas iam sendo escolhidos, beleza, mas aí de repente aqui, né, sei lá, aí o Gustavo quer brigar porque é o tema que ela quer, que quer o tema que... Aí já começa a dar ruim. Povo, me dá os nomes aí que eu vou pôr na lousa e vou sortear. Não, é o que eu acabei de falar, o terceiro se organizou sem precisar de sorteio. Foi assim, um queria um tema, aí o outro já viu que aquele tema estava escolhido, ele não quis escolher. Agora aqui eu não sei como é que... Não, terceiro. Não, mas não nos compare com o primeiro, nós não somos não compare aquele com o primeiro. Porque eles ainda, sabe, têm esperança, tem sonho de esperança. Não. Ah, tá 7? Ó, quem tá aí em casa, já vê aí. Manda aqui mesmo, Ícaro, por favor, cara. Já tem o grupo 7 aqui, ó. Eu vou marcar uma roupa em você. É com H. 5, senhor. Você é essa? Eu nunca saberia. 4. Ó, Elô, grupo 7. Eu marquei a roupa porque ela tá aqui. Vou colocar na tela. Grupo 7. Você é com quem? Com a Vitória? Com a Karine? Não é a Vitória? Você é com ela? Não. Você é com ela? Vai. E vocês também? Quem que pô? As 4? 5? Tá, beleza. Os 5 já estão. Você já sabe os outros, né? Aqui é um A, tá bom? O senhor? O senhor? Não, aí o grupo que você matou aqui vai estar lá para se encarregar. Pode esperar que eu sei. Ô, José. Arthur. Vocês 4 são um grupo e... vocês 5? É 5. Então, vocês dois têm que pegar os dois que estão ali no computador. Por que eles podem ir para um grupo? Porque é 5 ou 4 pessoas. Se eu formar uma partição com 20 pessoas, aí vai ter 2 temas no tema, porque vai ser um grupo único da sala, né? Gustavo, vai de caô, hein? Vou chamar a tua irmã aqui no presencial, vai ficar bonito sua turma. A Rafaela é sua prima? Eu vou mandar mensagem para ele. Pode mandar. E o André? O André é irmão dela. Certeza? Ó, tinha a foto dela no negócio da Uni Santos aqui da escola. Não sei se ainda tem. É que não tá, senão eu vou mostrar para vocês. Ela saiu na Uni Santos. O seu grupo é qual mesmo?
Tá, resolve. O pessoal que tá em casa, deixa eu ver. O Ícaro é o grupo 2. Espera aí, deixa eu anotar. Como é que eu vou anotar, né? Amigo da Amazônia. Ícaro. Outra pessoa. Agatha, grupo 6, com o João. João, vou pôr seu nome. Peraí, grupo 6. Não, é sorteio que vai colocando, pode. Mas volta. Ema, vocês estão demorando? Calma aí, Ícaro. Quem que é aqui? João. Quanto mais tempo demorar, ó, mais a tela vai ficar preenchida. Fala aí, eu quero menos 8. Sei lá, pô. Fala aí. Aí, 8. Depende do Pô, o João não pilando esse jogo, não sou o João. A preferência é nossa, o João. É, o João já chegou nosso trabalho. Ele colocou primeiro, ó. Tá aqui a hora registrada. Que horas são agora? Ó, o João quer a cana-de-açúcar ou o café. Já, Que horas ele mandou? professor, falando O João quer a cana-de-açúcar ou o café. Já foi. Vocês escolhem outro. Cara, escolhe o primeiro, é fácil. entendi já como é que é, professor. É o primeiro. Menos 8. Por que menos 8? Nós temos isso, muito difícil. Pronto, Estevão, resolvido. Deixa eu ver, e os outros alunos aí? Nicole, Ícaro. Aí, João, vou te... Ai, caralho. Ô, Gabi, e você, Gabi? Ícaro, o 7 não tá não, cara. Manda foto, por favor, aqui da lousa. No grupo deles. Você que tá conectado com eles, não. Ó, e aí, os outros? Vocês dois. Vão se juntar com quem? Já marca um arroba, manda no WhatsApp, manda no Discord. Ainda não resolveu, né? Pra eu anotar. Não? Aí, vocês podem já começar a conversar como é que vão fazer, porque depois ficar em cima da outra. Canva, Discord, Twitch, E aí, já resolve se vai ser ao vivo gravado, o tema vai ficar aquele, né? Tá, se você não entrar na hora, você vai ficar sem hora. O problema é acordar. Oxi, dia 25 não vai ter vídeo. Ó, Vai ser ninguém. se não acordar, A edição cansada ao vivo. o que é? Curso presencial e edição ao vivo. Ah, pra você, ó. Se não acordar, deixa eu ver. E aí?